Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saudades de todos, saudades de estarmos juntos. Vamos entender que essa situação é temporária, tá? Seja de semanas, seja de meses, a situação é temporária e nós professores estamos nos esforçando ao máximo, assim como a escola, né, para garantir que vocês tenham todo o suporte, né, no sentido de naturalmente continuarem tendo as aulas normalmente, o processo de ensino-aprendizagem também, que ele tenha se mantido o mesmo, né? Eu espero que vocês estejam participando das aulas, estejam assistindo, estejam fazendo os exercícios e eu me coloco mais uma vez à disposição de todos, tá bom? Para quaisquer dúvidas, me chamem, me procurem, nós estamos disponíveis através da plataforma, né, do Google Classroom e eu espero mais uma vez que vocês, mesmo, né, em meio a essa mudança de rotina, vocês estejam mantendo a regularidade dos estudos, né? Vocês estejam mantendo a regularidade dos estudos. Tá bom? Beleza? Queridos e queridas, nas cenas dos últimos capítulos, nós concluímos o iluminismo. Já dessa forma, né? Dessa forma online. Meus lindos e minhas lindas, eu disse para vocês que o iluminismo nada mais foi do que um movimento teórico, um movimento filosófico, um movimento de ideias, certo? E essas ideias viriam a ser colocadas em prática. Elas viriam a ser colocadas em prática, sobretudo se nós olharmos dois grandes movimentos, né? Dois grandes movimentos políticos. E quais são esses dois grandes movimentos políticos? A independência das 13 colônias, tal como vocês estão vendo aqui, e a Revolução Francesa, certo? A independência das 13 colônias foi precursora, tá bom? E ela também trouxe uma série de impactos, né? Uma série de consequências que são importantíssimas para que a gente construa esse mundo moderno, esse mundo democrático que nós conhecemos nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos nos aprofundar nesse processo de independência das 13 colônias. Queridos e queridas, eu sempre peço a gentileza para que vocês usem a expressão 13 colônias. Daqui a pouco a gente se refere a esse país como Estados Unidos da América. Em um primeiro momento vamos usar 13 colônias. Tá bom? Meus lindos e minhas lindas, veja bem, qual o contexto? Contexto que nós vivíamos, século XVIII. Como que o século XVIII ficou conhecido? Século das luzes. Justamente porque nós temos uma grande influência do iluminismo, independente, tá, de qual seja o movimento político que nós estivermos falando, se ele for posterior à influência iluminista, naturalmente vamos perceber que existem aplicações práticas das ideias que foram propostas por John Locke, Barão de Montesquieu, Voltaire, dentre outros, tá bom? E o iluminismo, vamos lembrar da frase síntese do movimento, que eu falei para vocês lá atrás, abalar o trono com uma das mãos e com a outra derrubar os altares. Ou seja, o iluminismo ele tem como principal alvo o antigo regime, certo? O antigo regime em todas as suas características, absolutismo, mercantilismo, influência católica, tá certo? Justamente por conta disso eu apontei ali para vocês que nós estamos vivendo uma crise do sistema colonial. Lembra lá do ano passado? Uma das principais regras do mercantilismo é a formação de colônias, tá certo? E os norte-americanos, meus amores, eles representam colônias? Sim, 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 Salabim, vimos isso muito recentemente, inclusive, tá? As 13 colônias, assim chamadas inicialmente, elas estão aqui, ó, dei uma olhada no mapinha, ocupam praticamente a faixa nordeste dos Estados Unidos, tá? As 13 colônias eram colônias de quem? Da Inglaterra. E é por isso que eu apontei aqui para vocês que nós temos uma colonização inglesa. Volta lá no seu caderno, você vai encontrar eu dizendo para vocês que durante o reinado de Jaime I, lá na Inglaterra, o primeiro rei da dinastia Stuart, nós tivemos o início, tá bom? Da ocupação do território norte-americano. Olha que legal. Por quê? Porque o Jaime I ele era católico, ele promoveu uma restauração católica, certo? O que fez, portanto, com que os protestantes não se sentissem à vontade, se sentissem amedrontados e com medo das perseguições vieram para o Novo Mundo. Por que eu disse que é muito legal nós lembrarmos disso? Porque o protestante, tá certo? Ele tem, sobretudo o protestante calvinista, ele tem a teoria da predestinação como principal crença, né, que é a ideia de que através do trabalho nós vamos desenvolver.
Isso resultou fatalmente um grande desenvolvimento das 13 colônias, tá bom? E esse grande desenvolvimento, meus amores, ele era ainda mais sentido na medida em que a Inglaterra, por conta de todos os problemas internos, e nós já vimos esses problemas internos, revoluções, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, fins de dinastias, tá? Por conta de todos esses problemas, a Inglaterra não se preocupava com as suas colônias, tá bom? A colonização, ela aconteceu no norte e no sul de maneiras diferentes, vamos falar disso, mas se é que é possível apontar esse comportamento geral, tá? A Inglaterra não se preocupava com as suas colônias, então o controle era bem menor, por exemplo, do que aquilo que a gente tinha entre Portugal e Brasil, tá bom? Como é que chama esse processo? O processo de não ter o mesmo controle, a mesma rigidez que, por exemplo, Portugal e Brasil tinham. Esse processo é chamado negligência salutar, tá aqui do lado, tá? Pouca preocupação da Inglaterra com suas colônias norte-americanas, tá bom? Beleza? As colônias norte-americanas, as 13 colônias, eram tão livres que elas, inclusive, praticavam comércio de maneira aberta. E vamos lembrar que uma das principais regras do sistema colonial é o pacto colonial, o exclusivo metropolitano. A colônia só comercializa com a metrópole, só, tá? As 13 colônias eram livres ao ponto de comercializarem com outros territórios. Eu citei para vocês ali o comércio triangular, que era feito, por exemplo, entre as 13 colônias norte-americanas, as Antilhas, que são ilhas aqui da América Central, tá bom? As Antilhas poderiam ser francesas, poderiam ser espanholas e a própria África. Ou mesmo as 13 colônias norte-americanas, as Antilhas e a Inglaterra, que se envolvia nesse processo de comercialização. Tá bom? Beleza? Tranquilos até aqui? Mas eu disse para vocês que nós tivemos dois tipos diferentes de colonização, tá bom? E eu consigo separar entre povoamento e exploração, certo? Beleza? E por que nós tínhamos povoamento e exploração? Basicamente por conta da questão climática. No caso da região norte, o norte das 13 colônias, olha na parte de cima desse mapinha que eu coloquei aqui para vocês, tá? Elas seriam as colônias do norte. Elas têm uma semelhança climática com a Inglaterra. Então a produção agrária, ela seria igual àquela já praticada na Inglaterra. Tá bom? Justamente por conta disso houve um incentivo à mão de obra assalariada, certo? Ao desenvolvimento de manufaturas, ao livre mercado, desenvolvimento de cidades, tal como eu coloquei para vocês, inclusive a construção de uma autonomia política. Certo? Beleza? Já no sul, nós tivemos uma colonização de exploração, justamente por quê? Porque o clima era muito diferente do clima da Inglaterra. Então ali foi aplicado o sistema de plantation. Meus lindos e minhas lindas, vamos lembrar quais são as 4 características de uma plantation para não esquecermos mais? Você não pode esquecer quais são as 4 características de uma plantation: mão de obra escrava, latifúndio, monocultura e agroexportação. Tá bom? Beleza? Queridos e queridas, as duas desenvolveram riquezas. As duas. Mas a pressão da Inglaterra era um pouquinho maior em relação às colônias do sul. Justamente por conta desse potencial agrário, que era algo que a gente não notava na Inglaterra. Tá bom? Mas tudo vai mudar. Como que tudo vai mudar, galera? Acompanhem comigo, essa mudança vai acontecer. A Inglaterra vai começar a pressionar. Por quê, Victor? Respondendo por que agora, eu perguntei para vocês por que a pressão inglesa começaria, tá? Afinal de contas, vimos agora há pouco que a Inglaterra não se preocupava com as suas colônias. Galera, aqui ao lado estão os dois motivos fundamentais. Primeiro, a Inglaterra se envolveu em uma guerra, e essa guerra se chamou Guerra dos 7 Anos, por razões óbvias, tá? Ela durou 7 anos, e essa guerra trouxe muitos gastos, certo? Beleza, além, claro, da Revolução Industrial, que também exigia, naturalmente, que os ingleses estivessem gastando e investindo seus respectivos dinheiros, certo? Beleza? E em relação a essa Guerra dos 7 Anos, eu quero falar 2 coisinhas para vocês. Primeiro, os ingleses ficaram muito incomodados com o fato das colônias não se envolverem, porque as colônias elas tinham um relativo enriquecimento. Comentei isso com vocês agora há pouco. Então a participação das 13 colônias seria fundamental, tá?
aqueles poucos colonos que participaram acumularam experiência de guerra. E essa experiência de guerra seria muito bem utilizada quando as 13 colônias e a Inglaterra entrassem em rota de colisão. Estamos chegando lá, tá? O que eu estava dizendo para vocês? Que a Inglaterra começou a pressionar. E como, meus lindos e minhas lindas, como uma metrópole pressiona uma colônia? Cobrando impostos, né? Então vamos acompanhar esses impostos. Gente, precisa saber os nomes? Precisa saber as datas? Não. Precisa que vocês entendam o processo, tá? A Lei do Açúcar, de 1764. A Lei do Açúcar, ela coloca uma taxa, tá? Uma sobretaxa em relação ao açúcar e todos os produtos derivados que fossem comprados pelas 13 colônias, tá? De outras colônias, de outros lugares que não ingleses, tá bom? Ou seja, está limitando, está fazendo o pacto colonial ser colocado em prática, coisa que não acontecia, tá? Então, se as 13 colônias comprassem melaço de algum outro lugar, que não de uma outra colônia inglesa que seja, tá? Esse melaço ele teria um preço muito alto, tá bom? Beleza? No caso da Lei da Moeda, do mesmo ano, as 13 colônias elas produziam seu próprio dinheiro. Agora não pode mais. Existe a proibição da produção de dinheiro nas 13 colônias. O que fez, portanto, galerinha, com que essas 13 colônias perdessem sua autonomia também na hora de taxar os produtos que seriam exportados, sobretudo as colônias do Sul, que produziam recursos agrários. Comentei com vocês agora há pouco, tá bom? A lei do selo exige, tá, que todos os papéis públicos, todos os documentos públicos, vamos dizer assim, sejam selados. O que fez, portanto, galerinha, com que naturalmente, né, houvesse uma condição de vigilância. A Inglaterra, na medida em que tinha contato com todos os documentos públicos através do selo, né, ficava sabendo quais eram as agitações, quais eram as propostas políticas que estavam acontecendo nas 13 colônias. Tá bom? E a Lei dos Alojamentos, também do ano de 1765, mesmo ano da Lei do Selo, a Lei dos Alojamentos obriga que os colonos sejam responsáveis por alojar os oficiais ingleses que estiverem em território colonial. Tá bom? Beleza? Gente, foi muita agitação, tá? As 13 colônias estavam acostumadas, certo? Com relativa liberdade. Agora, pessoal, elas não vão gostar dessa relativa pressão, certo? E vão buscar formas de se manterem livres outra vez. E é por isso que, após protestos, a Lei do Açúcar e a Lei do Selo foram revogadas. Isso no ano de 1766, tal como eu coloquei aqui para vocês. Mas, gente, veio a cereja do bolo, que foi o que mais naturalmente deixou os colonos incomodados, tá? Foi a Lei do Chá. A Lei do Chá ela é igualzinha à Lei do Açúcar, tá bom? O chá, se ele for comprado de uma outra nação, de um outro país, ele vai ter uma taxa altíssima, certo? Vai ter uma taxa altíssima. E aqui, galera, acontece um dos maiores episódios da história norte-americana. Inclusive, se nós falarmos de feriados nacionais que não sejam religiosos, a Festa do Chá do Porto de Boston só está atrás, tá, do Dia da Independência, que é o 4 de julho. Estamos chegando lá. O que os colonos fizeram? Por conta da Lei do Chá, no mesmo ano de 1773, lá no finalzinho do ano, dezembro, queridos, eles invadiram o Porto de Boston, tá bom? Beleza? Pegaram o carregamento de chá que estava chegando e descartaram. Detalhe, eles estavam fantasiados de índios, certo? Esse dia ficou conhecido como Festa do Chá, do Porto de Boston. Ou, como eu coloquei aqui para vocês, Boston Tea Party, tá bom? A Festa do Chá, do Porto de Boston. O que fez, portanto, com que a Inglaterra chegasse num nível de insatisfação gigantesco. E ela determina as leis intoleráveis, ou leis coercitivas. Queridos, o Porto de Boston foi fechado. As assembleias políticas realizadas nas 13 colônias passaram a ser proibidas. Se algum oficial britânico cometesse algum crime nas 13 colônias, ele seria julgado lá na Inglaterra. Gente, o que torna, portanto, esse julgamento muito mais brando, e a Inglaterra cobrou indenização. Pessoal, chegou no limite, né?
Chegou no limite. Eu espero que todos vocês estejam lembrados daquela brincadeirinha que eu faço com a maionese, né? Quando você está aqui, ó, a maionese está na sua mão e você não pressiona, ela se mantém na sua mão. Quando você começa a pressionar, ela escapole, não é mesmo? E agora as 13 colônias vão buscar a sua independência. As colônias se reuniram na Filadélfia e aqui fica a pergunta: por que na Filadélfia? Porque ela estava mais ou menos em uma região intermediária, tá? O que não geraria ciúme, nem do lado, tá? Do norte, nem do lado sul. Beleza? Certo? E o que os colonos decidiram nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia? Eles decidiram que pediriam aos ingleses o fim das leis intoleráveis. Ai, Vitor, o que foram essas leis intoleráveis? Volta uns segundinhos que você vai encontrar, tá bom? Pediram o fim do monopólio sobre o chá, ou seja, para cair a lei do chá, tá bom? Decidiram boicotar os produtos ingleses e, acima de tudo, voltarem a ter a liberdade para comercializar com outras nações, tal como eles faziam anteriormente. Lembra que eu falei do comércio triangular? Então, gente, o que a Inglaterra fez? Ignorou completamente esses pedidos, tá bom? Levando, portanto, os colonos a se reunirem novamente na Filadélfia. Esse é o segundo Congresso Continental, tá bom? E nesse segundo Congresso Continental, eles basicamente decretaram a independência no dia 4 de julho de 1776, tá bom? Vestibulandos e vestibulandas, antes dessa independência ser decretada, os norte-americanos já estavam formando milícias, grupos paramilitares, e eles inclusive chamavam soldados de homem da hora, vamos dizer assim. Por quê? Porque o cara tinha que estar pronto para qualquer momento, tá certo? Quando eles oficializaram a independência, lá no dia 4 de julho de 1776, foi formado um exército regular. Tá bom? Agora sim eles profissionalizaram o exército, vamos dizer assim. E quem seria o grande líder militar norte-americano? Ele está aqui do lado, tá? O George Washington, que coincidentemente vai se transformar no primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Tá bom? Tranquilos? Quem fazia o trabalho dos bastidores? De escrever as leis, de preparar a Constituição? Tá aqui embaixo. O nosso querido Thomas Jefferson, que vai ser o terceiro presidente da história dos Estados Unidos. Tá certo? Pessoal, vamos entender que a partir de agora a gente vai dividir esse processo de independência em duas partes? A parte liderada pelo George Washington é a parte do campo de batalha, certo? E a parte liderada pelo Thomas Jefferson é a parte burocrática. Preparação das leis, vamos criar uma Constituição, vamos estabelecer um sistema político para esse país que naturalmente está surgindo. Mas é claro que a Inglaterra não vai aceitar. E é por isso que nós tivemos lutas, tá bom? Essas lutas, meus amores, elas basicamente, eu coloquei ali a 1776 a 1783, porque em 1783 houve o reconhecimento. Mas as lutas praticamente acabaram 2 anos antes, em 1781. No começo, só deu Inglaterra, tá? Só deu Inglaterra, beleza? Até que, mais ou menos, no segundo ano de conflito, houve uma mudança. Essa mudança veio a partir da Batalha de Saratoga, quando os norte-americanos ganharam pela primeira vez e, depois disso, receberam ajuda francesa e espanhola. E aí você, meu querido, tem que pensar o seguinte: por que a França e a Espanha estavam ajudando? Porque elas estavam enfurecidas com a Inglaterra por conta da derrota na Guerra dos 7 Anos. Falei da Guerra dos 7 Anos agora há pouco. Com a ajuda francesa, com a ajuda espanhola, os colonos venceram definitivamente em 1781 e foram reconhecidos enquanto país em 1783. Calma lá, estamos chegando. Antes de falarmos do reconhecimento, queridos e queridas, por favor, não pensem que as lutas foram fáceis não, tá? Vamos falar um pouquinho dos envolvidos, por gentileza? Primeiro, os colonos norte-americanos eles tinham algumas vantagens. Quais eram essas vantagens? O enriquecimento, que eu falei para vocês que nós notávamos nas colônias, certo? Aqueles poucos colonos que participaram da Guerra dos 7 Anos, eles tinham, portanto, uma experiência militar e
Como a batalha aconteceu, ou melhor dizendo, como as batalhas aconteceram no território norte-americano, tá? Existia uma distância geográfica para que a Inglaterra chegasse, com todo o seu arsenal, certo? Beleza? Em se falando das ajudas externas, galera, a França entrou num buraco por causa dessa ajuda que vocês nem sequer conseguem imaginar, tá? Foi um buraco assim dos mais terríveis, e nós vamos ver isso muito em breve, na medida em que formos falar, tá, da Revolução Francesa. Mas vamos lá. A independência se concretizou. Se concretizou quando? Quando a Inglaterra reconheceu que as suas 13 colônias estavam autônomas, estavam livres. Isso aconteceu no Acordo de Paris do ano de 1783, do jeito que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Além disso, a França e a Espanha conseguiram recuperar territórios que elas haviam perdido, tá? Na ocasião da Guerra dos 7 Anos. Que haviam perdido para quem? Para a própria Inglaterra. Beleza? Meus lindos, por favor, não confundam. Vocês sabem que a Estátua da Liberdade foi um presente da França. E a galera sempre pergunta, Vitor, foi agora que eles... Não, tá? A Estátua da Liberdade foi um presente para comemorar o centenário da independência. Tá bom? Beleza? Queridos, entendam, a partir da experiência norte-americana, outros movimentos de independência vão acontecer no restante da América. Inclusive, está começando a nascer uma doutrina. Vocês vão estudar essas doutrinas também nas aulas de história, né? Mas mais profundamente nas aulas de geografia, a chamada doutrina Monroe. E o que diz essa doutrina Monroe? América para os americanos. Ou seja, vamos dar início a todo um processo, tá, de independência daquelas que são colônias aqui da América. Certo? E como que os norte-americanos se constituíram politicamente? Estão lembrados que eu falei que o Thomas Jefferson ficou preparando a Constituição? Pois é, meus lindos e minhas lindas, ela foi finalizada em 1791. Desde então ela é a mesma. No Brasil nós já tivemos várias. Desde então a Constituição norte-americana é a mesma, com 27 emendas. Apenas isso, tá? Percebam, portanto, que existe, né, um respeito muito maior em relação àquilo que foi redigido pelos grandes pais. Eles se referem aos redatores da Constituição como os pais redatores, os pais primordiais para que o país funcionasse. Tá bom? Foi definido que esse novo país que está surgindo, chamado Estados Unidos da América, é um país presidencialista. O mandato é de 4 anos e ele permite reeleição. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Quem votava? Inicialmente, homens maiores de idade e proprietários. Não necessariamente proprietários rurais, também poderiam ser proprietários urbanos, até para agradar um pouquinho norte e sul. Tá certo? Entendam, foi estabelecido desde o princípio um sistema federalista. Tá? O que significa esse sistema federalista? Cada estado tem autonomia. O que significa que cada estado tem autonomia? Veja bem, meus queridos e minhas queridas, exceto em se falando de casos como, dá uma olhada aqui, ó, organização de exército e cobrança de impostos, cada estado pode efetivamente criar suas próprias leis, tá? É por isso que a gente vê nos dias de hoje que alguns estados liberam o uso da maconha, outros não. Em alguns estados existe pena de morte, em outros não. Tá bom? Beleza? Tranquilos? O poder estava dividido em 3 esferas, tal como propunha o iluminismo, e eu listei para vocês aqui quais eram os principais partidos, tá? Esse Partido Federalista ele vai desaparecer no comecinho do século XIX, quer dizer, poucos anos depois da independência se concretizar, tá bom? Partidos democrata e republicano existem até hoje. Para encerrar nossa aula, eu até aumentei aqui a minha imagem para dizer para vocês que existe um ponto fundamental. Vocês não podem esquecer. Vamos lembrar que Norte e Sul eram diferentes em relação à prática da escravidão. E aí, galera, o que dizia a primeira Constituição norte-americana? Nós vamos proibir a escravidão ou nós vamos liberar a escravidão? Ninguém falou nada, tá? E por que ninguém falou nada? Justamente para garantir que os estados continuassem unidos.
Reflita sobre o nome desse país. Estados Unidos eram 13 colônias e agora essas 13 colônias estão unidas. Se você proíbe a escravidão, você perde o sul, tá? Se você libera totalmente a escravidão, você perde o norte. Então, basicamente, essa primeira Constituição não falou nada. Galera, isso vai dar um problema mais pra frente, vocês nem imaginam. Vai resultar numa guerra civil de grandes proporções. Mas isso já fica para cenas dos próximos capítulos, tá bom? Serão exibidos para vocês com esses mesmos personagens, mas eu espero, tá? Que naquele outro canal, que é o nosso canal presencial, e naquela outra hora, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês fiquem bem, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Beijo!